Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Vino e o Viur, aquele combo da Vinci. E é curioso, né, que de vez em quando a Vinci ela coloca coisas no relatório que para tentar justificar alguma coisa e acaba jogando contra ela se você pegar e colocar na interpretação que na minha visão é correta, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse fundo, tanto ele quanto o Viur. Já fui cotista, então acho que eu tenho propriedade para falar aí um pouquinho sobre esse ativo, né? 100% de implante, contrato de vencimento após 2027, 70% da receita, e tem contratos atípicos aí. Parte macro a gente pula. Atualizações gerais aí do fundo. Ele coloca o seguinte: apesar dessa queda recente que teve, o Vino ainda apresenta uma rentabilidade de 10,4 pontos percentuais acima das cestas vitórias do IFIX. A parte relevante do movimento recente é explicar por fatores macro. Beleza. Vamos comparar, vamos interpretar esse gráfico aqui juntos. Esquece a linha laranja, que é da NTNB, que deveria estar lá para cima. Eu não sei porque que fizeram o gráfico ao contrário. A escala ela cresce de forma ao contrário da escala que está aqui. Não sei porque que botaram isso para baixo, né? Não faz sentido algum. Mas enfim, acho que foi só para bagunçar um pouco a cabeça. Mas vamos comparar a linha azul com a linha cinza. Então beleza, começou copiando junto, a linha cinza é a cesta de offices do IFIX. Veio copiando e tal, bumba, pandemia. Afundou e tal, a cesta de offices subiu um pouco antes, o Vino subiu um pouco depois e tal. Se igualaram, voltaram a se copiar. Chegou num ponto onde o mercado percebeu o seguinte, falou, cara, também teve um pouco de não recorrente no meio, mas cara, esse fundo da Vinci, com escritórios moderninhos, boutique offices, esse carinha aqui tá se dando bem na pandemia. Não tá tendo vacância exagerada, tá passando bem, os inquilinos estão ficando. Alguma coisa nesse fundo. Também teve uma venda não recorrente que ele fez, jogou o dividendo lá para cima e tal, mas enfim. E a gente consegue ver aqui, ó, olha lá, essa aqui é a linha zero. Ele subiu, ficou positivo, enquanto a cesta de office só caía. E ele positivo, indo super bem, variações normais e tal. O que aconteceu nessa linha vermelha aqui? Olha o bocão de jacaré que ele abriu, essa linha tá aqui só para isso. Olha o bocão de jacaré que ele chegou a abrir, né, dos fundos de escritório. Ele abriu uma boca de jacaré bem grande. E aí o que aconteceu? Vocês estão vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha foi quando, mais ou menos, quando anunciaram a compra da Rede Globo. E aí o fundo, ó, sentou na graxa, porque ele perdeu fundamentos. É um imóvel totalmente fora da proposta do Vino, não tem nada a ver e tal. E aí o que aconteceu com o Vino? Derreteu. Claro que também teve a queda de rendimento e tal, mas derreteu. Derreteu, aí sobe, aí varia, variações normais, e aí chegou a quase copiar novamente os escritórios. Claro que ele agora está numa posição mais positiva por conta de estar com a vacância baixa e tal, tudo mais. Então, a situação, mesmo com a questão da Rede Globo, ele continua numa situação um pouco mais confortável que a dos outros fundos de escritório. Mas se pensar que o gap já foi deste tamanho, e hoje o gap é menos da metade, isso nos faz pensar. Essa linha aqui eu tracei justamente para isso, para a gente ver a diferença, né, entre o momento que a Rede Globo entrou para frente e para trás. Daqui para frente, o Vino se tornou o outro fundo. Na minha visão, ele perdeu fundamentos. Muitos de vocês perguntam, o que é uma tal de uma perda de fundamento de um fundo imobiliário? O que acontece quando o fundo perde? O que eu posso classificar como uma perda de fundamentos? Isso do Vino foi uma perda de fundamentos. Que a gente tinha um fundo de boutique offices, imóveis pequenos e tal, sem vacância. Aí do nada entrou um contrato da Rede Globo de um imóvel que não tem nada a ver com o perfil do fundo e tal. Vou nem entrar no mérito se o imóvel é bom, se é ruim e tal, pouco importa. Entrou um imóvel fora do perfil do fundo, uma alavancagem exagerada, eu posso mostrar aqui para vocês, ó, depois a gente volta no gráfico, uma alavancagem demasiada no fundo. Olha lá, 71% da alavancagem do fundo hoje é Globo. 362 milhões de reais. O fundo tinha uma alavancagem muito menor. E aí entrou essa alavancagem da Rede Globo, que também bagunçou o fundo. Jogou a alavancagem do fundo, que era baixinha, para 35%. Sem a mínima necessidade.
Na minha visão, não tinha por que se inventar de comprar a Rede Globo. Não tô nem entrando no mérito da Globo. Muita gente fica falando, Globo vai falir, não sei o que e tudo mais. Pouco importa, cara. Podia ser SBT, Record, Band, quem fosse. Pouco importa quem entrou. Podia ser qualquer outra empresa. O problema é você jogar a dívida do fundo. Sim, cara, sei lá, mais que triplicou a dívida do fundo. Um imóvel que não tem nada a ver com o perfil. Pra nada. Mas aí, sim, não sou eu que estou falando, né? A cotação no próprio gráfico que eles forneceram mostra pra gente o que aconteceu, né? O fundo derreteu depois disso. E foi o que eu comentei também em outros vídeos outra época, né? A Vinci teve quase um ano de resultados não recorrentes da venda que eles fizeram lá atrás para comprar algum imóvel, a cota acima do VP e tudo mais, perere parará. Não fizeram, deixaram para o último minuto para fazer alguma coisa e fizeram algo, na minha visão, eu não gostei, achei ruim. E, enfim, tá aí o gráfico para falar para vocês, né? Enfim, é isso que eu tenho para falar aí dessa questão. Esse gráfico, eu adoro. Tem hora que a Vinci ela coloca os treinos no relatório que, sim, se você souber analisar e olhar o treino direito, você vira o jogo facinho. Você vira o jogo fácil. Enfim, o fundo pagou 31 cents, dividendo de 8,9. Claro, a cota derreteu muito, o dividendo fica alto em relação à cota mercado. Um ponto que a gente pode falar que é o valor do fundo, né? Como ele está sendo negociado abaixo do seu valor, do valor do portfólio, né? Legal, um desconto e tudo mais, padrão de fundos de laje. A gente vê aqui que o fundo teve aí no mês uma receita de 22 cents por conta do aluguel do Haddock Lobo, que foi 6 cents, que foi postergado em maio devido ao feriado de carnaval. Aí vocês podem pensar, e aí, isso é inadimplência ou não é inadimplência e tal? Será que foi só esquecer e, putz, agora já é carnaval, não tem como mais pagar? Enfim, de todo jeito, a gente vê que a receita no mês foi bem baixa, utilizou reservas, porém no próximo mês ele recebe o dobrado, né? Então, bota a ordem na casa, né? Ele vai botar mais 12 aí pra dentro e tá tudo certo, volta com a reserva aí, com parte dela. Enfim. Aqui o guidance entre 34 e 30, está muito mais próximo do 30 do que do 34, né? A rentabilidade e tal, vou nem falar sobre, não tem nem o que comentar. Negociação liquidez é boa, o número de cotistas lá, como é que tá caindo? Ó. Isso aqui já é um sinal pra gente, né? Quando começa a sair fora cotista, é um sinal pra gente do que tá acontecendo. Carteira do fundo, vamos lá. O fundo hoje, praticamente aí do que ele tem de aplicação financeira e de a receber, dá algo próximo de 50 milhões de reais. E a gente tem um cronograma de pagamento das obrigações do CRI. E olha só, esse ano já vai embora 28. Ano que vem 41. Não tem dinheiro para bancar essas amortizações aqui. Né? Essa aqui principalmente. Essa aqui vai pagar, mas essa aqui. E aí, o que eles vão fazer? Vão emitir? Vão fazer uma outra dívida igual eles fizeram aqui, quer ver? Esse CRI vindo. Cara, essa a coisa mais... Uma das coisas mais esquisitas que eu já vi no planeta, que é você fazer um CRI para ter caixa. Você faz um CRI CDI mais 3,5, caríssimo, para ter caixa. Você está pagando quase 17% numa dívida para ter caixa, para o dinheiro ficar parado, porque o fundo já não tinha, né? Claro, se ele não fizesse isso, ó, ele deve 28 milhões esse ano. Se não fizesse isso, a conta já não fecharia, né? Mas aquela coisa, é igual você pegar seu cartão de crédito que tá vencendo e pagar com outro cartão, depois pagar com outro cartão, depois pagar com outro cartão, vira uma bola de neve. Alavancagem, galera, não é brincadeira. Precisava ter alavancado? Precisava ter feito o imóvel da Globo? Na minha visão, não precisava, cara. Se não fizesse, certamente essa curva de amortização estaria bem menor. Bem menor. Mas sim, olha só, a dívida vai até 2037, que é a dívida da Globo. As dívidas antes acabavam em 2035. A mais longa era 2035. Se a gente fizer uma conta assim de padaria, um pouquinho mais de 2/3 da dívida dele tá ligado à Rede Globo. Então, tipo, tira 2/3 desses valores. Né? Tira aí 60% disso aqui. Ia dar tipo 10 milhões, 12 milhões, 12 milhões. Aqui ia dar 8 milhões, 8, 9, enfim, 10. Cara, a gente tá numa situação muito mais tranquila, né?
muito mais tranquila. Ele nem ia ter precisado ter feito essa dívida aqui. Ele ia ter pelo menos uns 2 anos aí de caixa, mas não 1 ano, 2 anos. Claro que ele podia vender um imóvel e tal, mas assim, pra vocês verem, né? Quando eu bato o pé nessa compra da Rede Globo, é porque lá atrás, quando eu era cotista, eu vi. Só que aconteceu, eu já tinha saído fora desse fundo antes, porque até legal de comentar isso com vocês, né? Pra gente abrir a cabeça aqui um pouco. Vocês lembram quando a Vinci fez aquele movimento no VISC? De emissão abaixo do VP, dando cotas para Ankara e tal. Naquilo lá, eu peguei o meu botãozinho atômico e fiz assim na Vinci, ó, pum, bomba atômica. Todos os fundos da Vinci que eu tinha em carteira eu vendi, no ato. Que eu falei, cara, se faz isso num fundo, faz no outro. Passou poucos meses, sei lá, não sei nem se foi 3 meses, fizeram algo parecido no Vino, e aí não foi abaixo do VP, porque né, o VP foi reavaliado, coincidentemente ele caiu e tal, ficou no valor abaixo de mercado, vou nem entrar nesse mérito, enfim, coincidências, mas assim, é um ponto que eu digo para vocês. Viu gestora fazendo algo que você não gosta em algum fundo dela? Tchau, risca a gestora, ó, passa a régua na gestora, não fica nessa coisa assim de, nossa, mas pô, nesse fundo é bom, no outro é ruim. Claro, existem casos excepcionais que fogem a esta regra em algumas gestoras. Por exemplo, eu não gosto de XP, eu acho que a XP Asset, assim, se a gente pegar o que é a XP de empresa, né, de corretora, etc., o que a XP é para o mercado, a XP Asset está muito atrás, assim, precisa melhorar urgentemente. Porém, dentro da XP Asset, eu acho o XPLG algo que não tem o que falar daquele fundo. Então, assim, dá para aturar, mas é um XPLG, né? É um fundo de 3 bi e tal, não sei o que, é outro nível. Então, assim, tem alguns fundos de algumas gestoras que dá para você aturar. Antes eu até pensava um pouquinho disso de BTLG, mas depois que a gente viu os relatórios totalmente meio turvos e tal, a gente fez aquela campanha de e-mail para melhorar e conseguimos melhorar e mostrou para a gente que de fato o fundo estava consumindo caixa. Isso já foi para mim, assim, já foi um sinal. Falei, realmente, isso aqui não dá. Então eu acho assim, o único fundo que hoje para mim foge essa regra é o XPLG. Eu faço isso, galera. Quando eu vejo uma gestora fazendo um movimento que eu não gosto, ó, eu corto ela do mercado, da minha carteira, boto lá, eu tenho uma minha planilha, tem lá, gestoras banidas. Aí tem lá, Vinci, REC, Rio Bravo, enfim, tantas outras. Aí eu já fiz vídeo com ranking de gestoras para vocês, né? Então, assim, eu sugiro que vocês façam o mesmo. Não seguindo a minha lista e tal. Usem a sua. Então, tem lá, olha os fundos que tem carteira. Eu tenho fundo da, sei lá, da Kinea. Putz, não gostei do que eles estão fazendo aqui no, sabe, pegar o Kinea High Yield que está fazendo aquele negócio, né, de vender e tal, passar o Kinea Unique. Não gostei, achei ruim esse movimento. Pra mim, tá jogando muito contra o cotista. Cara, risca. Não fica nessa coisa de, mas o outro fundo dela é bom. Tem que ser muito excepcional para fugir da regra. Então, eu vejo que é um caminho bom que eu sigo, porque já me evitou de muita furada nesse mercado. Esse caso aqui foi um caso, né? Quando vi fazendo algo que, na minha visão, eu não gostei. Opinião pessoal, não gostei do que fizeram lá no VISC, eu falei, cara, tchau, porque para fazer aqui no Vino não vai custar. E aí foi o que eu fiz. Enfim, taxa de ocupação 97%, tem algumas locatárias que estão saindo fora e tal, a vacância deve chegar aí quase próximo de 90%, né? Curioso, esse fundo passou a pandemia inteira sem vacância, com vacância bem de boa. Aí agora que passou, a vacância querendo aumentar. Curioso de ver. Aqui a classificação dos inquilinos, a gente vê aí, né, os contratos atípicos são acejadinho, né, uma dependência muito grande em Globo. Falo com vocês, né? A gente viu o que está acontecendo na Americanas. Vocês acham que vale a pena entrar num fundo com 37% de dependência de um inquilino? Falando sobre isso, hein? Esse tipo de comentário, para abrir mais a cabeça de vocês, faço bastante vídeo sobre isso na área de membros. Porque às vezes eu tô de olho em algum fundo, tô pensando, putz, quero entrar naquele fundo ali, acho legal, gosto da tese, pererê, parará. Aí, com esse cenário macro que a gente tá vivendo agora, todo fundo que tem algum tipo de concentração assim exagerada, ó, eu peguei e falei, não dá, não vou matar no peito concentrações.
E, assim, gerenciamento de carteira. É o que eu faço bastante na área de membros. Mostrar o gerenciamento de carteira. Cara, como é que você gerencia sua carteira? Ah, o momento macro tá difícil, tá assim, tá assado. Fundo que é mais arriscado, não tem por que segurar. Fundo concentrado, não tem por que segurar. Enfim, bastante comentário lá. Acho que vocês vão gostar bastante dos vídeos de membro, né? Enfim, concentração grande aqui em Rede Globo. Da mesma forma que a Americanas deu problema, imagina se der da Globo. É um 40% do fundo. Então vai ficar ligado. Vou nem entrando no mérito. Ah, vai, a Globo vai quebrar, se não vai quebrar, se não sei o quê. Pouco me importa. Cara, podia ser. Podia ser. Sei lá. Vale do Rio Doce. Uma puta empresa. Petrobras, sei lá, qualquer coisa. Não. Nesse momento eu não seguro um rojão de uma concentração assim, mas nem a. Né? Enfim, prazo médio dos contratos, pelo menos não tem nada vencendo nesse próximo ano. Revisional também não tem nada. Renovação, o grosso lá em dezembro. Então tem um tempo até chegar lá. Aqui os imóveis, como eu falei, lá. Boutique offices, prédios pequenininhos. Olha lá. Olha lá. Estilinho moderninho. Viu? E do nada a sede da Rede Globo. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Claro, a localização é ótima, maravilhosa, lá da Ponte Estaiada, pererê, parará, pororô. Mas não é o perfil do fundo. Não é o perfil do fundo. Entendeu? Então, assim, não adianta. Um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu não gosto de SUV. Não é porque eu vou numa loja, vejo uma SUV maravilhosa, barata, etc, que eu vou comprar. Não é meu perfil, eu não gosto de SUV, cara. Para que eu vou comprar um SUV se eu não gosto do negócio? Se não cabe na minha garagem? Então é isso. A perda de fundamentos é isso. É quando o fundo faz algum movimento que é totalmente fora da estratégia dele e tal, e o motivo a gente não sabe, né? Então assim, fica essas questões aí, né? Sobre perda de fundamentos. Viu, galera, rapidão, 14 mil cotistas e tal, vem sendo negociado muito abaixo do patrimonial, muito abaixo mesmo, tá pagando quase 14%, que é um esculacho. Tem um acumulado de 12 cents e vai pagar entre 7 centavos e 7,6 centavos. Essas base 10 que quebra o resultado é muito ruim, mas enfim, é isso aí. Vamos passando. DRE dele teve um resultado de 7,7 centavos e meio, pagou 7,2 centavos, aumentou o acumulado aí em 0,003 cents. Aqui o Guinness, né, bem interessante, ele vem aí mês após mês, né, mês após mês assim, né, eu posso falar semestre após semestre, sei lá, enfim, de tempos em tempos, ele vem jogando o Guinness para cima e tal, isso tá interessante, o fundo tá conseguindo aí ter um poder, né, de aumento de dividendos bem interessante nesse início. Esse fundo, galera, que assim, ele tinha tudo para estar muito bem. Foi a primeira vez, primeiro assim, que eu me recordo nos últimos tempos, que eu vi um IPO onde os caras alocaram tudo no primeiro mês e já pagaram rendimento logo no primeiro mês, rendimento bom, né? Então assim, fizeram um trabalho muito legal aqui de alocação e tal, enfim, vou nem entrar nos méritos, o imóvel, eu não gosto de educacional, não sei o que, amigo, tá lá uma proposta do fundo, no documento da oferta. Mas assim, alocaram super rápido, a alocação foi muito rápida, para fundo de tijolo, cara, alocar tudo em um mês foi muito bom. Aqui, a questão da carteira do fundo, ele tem hoje 20 milhões em caixa, e a gente tem duas dívidas, uma para fevereiro de 22, tem até uma nota aqui, tem condições precedentes aí, então por isso que não foi pago. E os dois, né, ainda não foram efetuados, e quem sabe aí essas condições precedentes não vingam, e o fundo não tem necessidade de pagar isso aqui, seria muito bom, ficaria aí com 20 milhões no bolso, até porque agora em 23 ele tem 22 milhões para pagar. Como é que paga? Como é que vai bancar esse principal aí nesse ano? Vamos acompanhar. Quem sabe, eu acho assim, um caminho que eu consigo ver é ele alavancando isso aqui, fazendo um CRI e tal. Enfim, num momento como esse, difícil de captar dinheiro, com essa questão toda da crise de crédito aí que tá pintando e tal, não é muito bom, né? Vai sair uma dívida bem cara, ao contrário do que aconteceu nessa dívida da Anima aqui, PCA mais 5,6, que de graça, mas esses dois aqui, se tiver algum tipo de dívida, vai ser cara essa brincadeira, viu? Não vai ser barato não.
Vamos ver aí o que rola. Mas que o fundo hoje, na condição atual, não tem dinheiro para bancar o principal, isso é fato. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem artimanhas que ele pode fazer. Até falando um pouco sobre isso, hein, galera. A SMT11 chamou uma assembleia, eu comentei isso já em outros vídeos, do Rect, para ficar sem pagar dividendo durante 6 meses para botar em ordem as alavancagens. Então nunca se sabe, às vezes pode ser um caminho. Se a gente vê aqui na DRE dele, ó, deixa eu voltar. Às vezes a gente vai ver isso acontecer cada vez mais. Ó, o recorrente foi de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Se ele ficar aí 6 meses sem pagar, 12 milhões, já bota a ordem na casa, né? Então, assim, é uma coisa que o ASMT fez, tá fazendo, tá propondo para os cotistas, e às vezes vai ser o caminho para outros fundos, porque nesse momento para captar é difícil, para vender imóvel é difícil, não tá fácil, cara, o mercado tá muito estranho. Então, assim, vamos ver o que os fundos vão aprontar aí, né? Nesse momento de agora que aperta, começa a aparecer, né, galera tirar o coelho da cartola, e às vezes pode ser um caminho. Pode ser um caminho, né? O ponto bom de fazer esse movimento que a SMT está fazendo é o crescimento orgânico. Você cresce o fundo de forma orgânica, lá na frente, quando você terminou de pagar, ou enfim, você vai sair com um belo de um rendimento. Tá? Porque se você pensar aqui, ó, vamos imaginar, eu vou jogar um cenário extremamente extremo, hein? Vamos imaginar que o Viu ficasse sem pagar dividendos, sei lá, um tempão. Um tempão. E aí, pô, ficou sem pagar dividendos e tal, não sei o quê. E esse tempo todo sem pagar dividendos, imagina aquela despesa financeira que é 500 mil. Imagina que ele ficasse sem essa despesa financeira, o resultado ia aumentar de forma brutal, né? Ia aumentar assim para quase 0,9, né? Esse valor aqui de 9 centavos. Então, assim, ele paga hoje e gasta 2 centavos aí com a alavancagem, poderia subir, né? Subir bastante. Para quase 9. Então, assim, claro que para ele fazer isso teria que quitar as dívidas e tal, ficaria vários, né, no cronograma atual, ficaria vários anos sem pagar, mas lá na frente sairia muito bem. Enfim, é uma coisa que a SMT está fazendo que eu estou bem de olho para ver. Depois vocês pesquisam aí, a SMT11, um fundo com uma liquidez assim, ridícula. Quando eu falo ridículo, é de, tipo assim, 2 mil reais no dia de negociação. Claro que muitos dos cotistas não iriam topar, mas depois vocês dão uma olhada lá. O aluguel médio segue subindo, muito bom. Tem uma ocupação em 100%, né, de preço zerada. Portfólio, mesmo comentário do Vino, né, tem uma concentração grande em um inquilino. Não é legal isso, né? Eu não sou muito fã disso nesse momento. Em outros momentos de mercado mais tranquilo e tal, eu até peito isso aqui. Falo, não, tá de boa, segue o baile. Agora, no momento que a gente tá vivendo, eu olho isso aqui e eu já falo, sei não, hein? Sei não. Vencimento dos contratos, 23,9%, 24,17%. A gente acompanha revisional, tem bastante aí, né? Nos próximos 2 anos. E reajuste, agora no meio do ano tem bastante coisa lá, que beleza. Vai reajustar bem aí. Mais de 60%, com 73% para ser exato. E aqui os imóveis dele. Que a gente vê, né? Tem uma lojinha da Americanas Express aqui, né? Acabaram de comprar esse negócio, uma pena. Enfim, galera, fica aí o vídeo do Vino e do Viu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se você quer conteúdo exclusivo, se você quer abrir sua cabeça para o investimento em fundo imobiliário, assine a área de membros, que lá eu faço esse tipo de coisa. Trago esse tipo de vídeo, esse tipo de conversa para vocês. Fora o grupo no Telegram, né? O grupo do Telegram é sensacional. Tem muito conteúdo no grupo do Telegram, até mais mesmo do que vídeo, né? O grupo do Telegram a gente conversa o dia inteiro, debate assim, altíssimo nível. É isso aí. Galera, valeu, até a próxima. Fui!